Bom dia, pessoal, beleza? Então, tem uma coisinha que me incomoda às vezes, que eu vejo as pessoas postando PC novo, né? E muito PC é tipo, o cara tá rodando, sei lá, um i7 destravado, um i7 travado, a versão não K, e ele coloca um All-in-One Cooler AIO, né? Que são os WC selado, de tipo R$ 700, numa CPU travada, e aí ele compra uma GPU 1060, e eu fico tipo... Aí eu resolvi fazer um vídeo a respeito de temperaturas. Qual é o limite, o que é muito frio, o que é muito quente e por que os WCs Water Cooler tá tão na moda. E a resposta é basicamente que para quem faz overclock, temperatura é muito importante. Se você for procurar na internet, o limite de uma temperatura de CPU é cerca de 100 graus, mais ou menos 5, 10 graus. Só que por que todo mundo quer ficar usando esses water coolers e tal? Basicamente é por causa de um efeito chamado propagation delay. Propagation delay ou latência de propagação, onde imagina que cada componente dentro da CPU, cada transistor é uma criança fazendo aquele jogo do telefone. Então elas precisam cochichar, né? A primeira criança inventa uma palavra, e aí ela precisa cochichar a palavra no ouvido do amiguinho, que cochicha para o próximo, e a gente vê o que sai do outro lado. No caso das crianças, sempre sai uma besteira do outro lado que não tem nada a ver com a mensagem original. Só que no caso de CPUs, elas são extensivamente testadas nas fábricas para ter certeza que em condições normais ou até ruins, a CPU não vai ter nenhum erro em enviar essa mensagem de um lado até o outro lado. Na hora que começam a chegar erros, a chance de dar pau no PC é muito grande. Então, as CPUs da Intel são testadas e da AMD para funcionar até nos casos ruins, que seriam a CPU rodando a 90, 95 graus, que são supremamente raros em casos normais, que são a CPU rodando com o cooler stock que veio com ela. Agora, por que isso é um conceito? Não sei se vocês perceberam, mas as CPUs da linha K da Intel destravadas não vêm com um cooler stock, porque elas são feitas para quem faz overclock, e quem faz overclock vai estar passando do calor que a CPU Intel aguenta, então ela nem manda um cooler stock, porque ela sabe que se o cara tentar dar um overclock vai dar merda garantida. Então, quando você dá um overclock, refere ao último vídeo, se você não sabe, o bin da sua CPU faz uma diferença. Para esses exemplos, vamos usar uma CPU que com 100 MHz está perfeito, com um overclock de 100 MHz está perfeitamente estável, e com um overclock de 200 já não está mais legal. Se você está rodando na voltagem padrão a CPU com 100 MHz, se você está rodando a CPU na voltagem padrão, todos os amiguinhos da fila do exemplo anterior estão falando numa velocidade normal, cochichando, porque o regra do jogo é que você precisa cochichar, no ouvido um do amiguinho do outro, e a mensagem chega perfeita do outro lado. Nesse exemplo, a velocidade que eles falam são os megahertz ou gigahertz do processador, a velocidade. E a altura da voz deles é a voltagem da CPU. Então, se eles falam numa velocidade normal, num cochicho normal, a mensagem, no caso da CPU, a mensagem chega perfeitamente do outro lado. Agora, quando você dá um overclock de 100 MHz, você está aumentando a velocidade que eles estão falando, então eles estão cochichando mais rápido um ouvido do outro, mas mesmo assim a mensagem chega perfeita do outro lado. Agora, nesse exemplo, quando você coloca um overclock de 200 MHz, eles já começam a chegar com uma mensagem um pouco diferente do outro lado. E se for uma coisa não importante para o sistema operacional, até que passa. Só que se for uma coisa crítica para o sistema operacional que chegar diferente do outro lado, vai dar pau garantido, a tela azul, precisa reiniciar o PC. E isso já não é legal. Então o que um overclock faz? Ele aumenta a voltagem. Conforme você aumenta a voltagem, aumenta a temperatura, e é aí que vem o problema do cooler. A temperatura, esse efeito de propagation delay, tem a ver com a transmissão da mensagem através do silicone. E você aumenta a voltagem para aumentar o volume, e isso aumenta o calor gerado. Então, em CPUs travadas, isso não é um problema. Por isso que eles mandam um cooler box stock. Porque aquele cooler que vem de fábrica é projetado para aguentar a CPU em qualquer
rodando qualquer coisa. Agora, se você faz esse efeito de propagation delay, a temperatura da CPU exacerba o problema. Então, voltando ao exemplo anterior, para fazer um exemplo extremo, se você está aquele OC de 200 MHz na CPU que não gosta, só que você dá o OC com refrigeração de nitrogênio líquido, a CPU vai estar rodando a menos 100 graus Celsius. Ela vai estar estável. Agora, se você der o OC de os mesmos 200 MHz, ou aquele OC de 100 MHz que estava estável, estava bonito, e você tentar rodar a CPU a 130 graus, mesmo se isso fosse possível, a CPU desliga sozinha, mas se fosse possível, ela não estaria estável com 100 MHz, porque a temperatura faz o problema ficar pior. Então, por exemplo, a minha CPU, eu rodo ela 5.4 GHz diários. Se a temperatura passa de uns 70 a 80 graus, o meu PC dá pau. Agora, se eu mantenho ele abaixo de 60 graus, ele fica estável. Geralmente ele fica, enquanto eu estou fazendo um jogo pesado, ele chega a uns 55 graus. Então, as pessoas que fazem overclock chegam nesse problema de temperatura muito fácil, muito mais fácil do que quem não faz. Então, quem não faz e tem uma CPU travada, ou usa uma CPU K, só que nas velocidades de fábrica, não precisa de um cooler especial. Eles podem usar qualquer coisa. Quem usa CPU travada ou CPU destravada na velocidade de fábrica, não precisa de nada especial. Agora, quem faz overclock, já já você chega em uma barreira de temperatura, onde você está perdendo estabilidade porque a temperatura está muito alta. Então, por isso que os overclockers extremos usam nitrogênio líquido. Não é porque a CPU aquece tanto que eles precisam de nitrogênio líquido. É porque, com a temperatura tão baixa, eles conseguem atingir clocks que, na temperatura ambiente, eles não conseguem. Porque o calor ideal para uma CPU é menos 200 graus. Esse é o calor ideal para uma CPU rodar. Até no temperatura ambiente, não é ideal para uma CPU. Para cada componente tem uma temperatura ideal. A gente usa eles assim porque é conveniente, né? Quando você está fazendo cooling extremo, sub-zero, você precisa lidar com condensação de umidade ambiental, você precisa lidar com vários problemas, você precisa ficar colocando nitrogênio à mão. Não dá para usar diariamente. Bom, até dá, né? Só que a maioria das pessoas não estão nem aí, dá muito problema, é bastante trabalho. Então, esse efeito, se você está usando uma CPU com velocidades padrões, esse efeito de propagação, latência de propagação, não é um problema, porque a CPU foi testada e foi feita, o cooler foi feito para poder aguentar aquela CPU sobre quase qualquer circunstância. Agora, se você está fazendo overclock, aí é outra história. A gente procura temperaturas baixas, desnecessariamente baixas, apontando para o meu ar-condicionado, porque a CPU fica mais estável ou mais baixa a temperatura. Então, aí me leva para aquele coisa que eu estava falando no começo do vídeo. Por que todo mundo fica usando WC selado e gastando tanto dinheiro em WC? Eu também não entendo. A maioria das pessoas que compram WC selado estão usando a CPU na velocidade de fábrica. Então, teoricamente, o cooler stock faria a mesma coisa. E faria, de fato. Só que eu acredito que seja uma questão de estética. Se você não sabe a diferença entre os coolers, por favor, refira ao meu vídeo sobre air cooling versus os outros tipos. Basicamente, eu acho que a única explicação decente seria porque é mais bonito. Só que mesmo assim o dinheiro seria muito melhor gasto em uma GPU melhor ou comprando, não sei eu, qualquer coisa para aumentar a performance do que, sabe, a não ser que você também tenha uma 9900K e uma 2080 Ti, e aí você pode comprar um water cooler selado porque é bonito e beleza, não dá para comprar mais nada mais possante. Só que para mim, eu iria dar prioridade em ter mais FPS e mais desempenho do que comprar um water cooler porque ele é bonito. Cada um faz as suas escolhas. Espero que esse vídeo... então, basicamente, se a sua CPU chega até 90 graus, não tem problema. A CPU é programada para se desligar automaticamente quando ela chega em uma temperatura que poderia danificá-la. Então, se o seu PC está desligando do nada, fica de olho na temperatura,
talvez seja o culpado. Se você está jogando e a CPU chega a 80 graus, não tem problema. Quando ela começa a chegar passados 90, aí que você devia ficar de olho. Se a sua CPU está em estoque, pode seguir isso. Se ela não estiver, aí você que sabe o que você está fazendo, porque quando você faz OC, você assume os riscos, né? Tamo aí, galera. Valeu!